Começo com a frase do senador Alessandro, e concordo muito, em que Alexandre de Moraes diz que o Congresso vai mal. E realmente o Congresso vai mal, senador Excelci. O Congresso vai mal porque não o impeachmentou. Se o Congresso tivesse o impeachmentado, certamente nós não estaríamos aqui hoje. E certamente, se algumas autoridades não estivessem debaixo do domínio dele, conduzidas por ele, manietadas por ele, que morrem de medo dele, certamente nós estaríamos aqui votando uma anistia ampla, incluindo ele. Porque se alguém cometeu crime, foi ele. Se alguém comete crime, é ele, Alexandre de Moraes. Mas as autoridades são manietadas. E eu tenho certeza que o cara que abre a boca e diz o Congresso vai mal. E aí, Bahia, eu olho para você, o sujeito que tem coragem de se posicionar, se você é presidente do Congresso Nacional, eu tenho certeza que ele receberia a resposta que ele merece. A sua condução, embora fosse contrário à matéria, o entendimento de que democracia é entender que a maioria tem a condução. A invasão desse poder, em que eu, desde 2005, meu primeiro mandato, tomei posse em 2003, e desde 2005, eu ia para a tribuna falando sobre ativismo judicial. E esse ativismo judicial, senador Alessandro, foi se transformando numa ditadura do judiciário. O ministro Alexandre de Moraes é o CEO de um consórcio de perversos, de um consórcio de gente sem alma, e adora ou desconhece a anistia de 79. A anistia que foi dada a 79 foi dada uma anistia de fato, para pacificar o país, mas para quem? Para assaltantes de banco, gente de mão suja de sangue, para sequestradores, assaltantes, criminosos. Mas vê essas mesmas pessoas que receberam essa anistia indo para a rua para fazer show contra a anistia. Seria incoerência? Graças a Deus, hoje nós temos a internet. Os incoerentes são expostos de forma muito imediata. Parabéns a Zezé de Camargo pela sua coragem de se posicionar. Aí levanta todo mundo. A esquerdalha se levanta para poder criticar o cara, mas ele está acima da crítica de vocês. Vocês não têm volume para ultrapassá-lo. Agora, os artistas da esquerda, eles podem se juntar até com o dinheiro da Lei Rouanet, fazer show no meio da rua contra a anistia. Mas se alguém é a favor da anistia e é artista, esse é criticado. Parabéns, Zezé. Presidente, respeita-se o resultado da Comissão de Constituição e Justiça, ao que pese expressar a divergência, sobretudo em relação ao acatamento de eventual emenda de redação. Com todo respeito ao relator e ao trabalho realizado, esse projeto já nasceu errado. Nasceu errado, presidente, porque ele subverte uma história da nossa República. Pela primeira vez na história republicana, há um processo dentro do Estado Democrático de Direito, garantindo ampla defesa e contraditória aos acusados, de julgar aqueles que atentaram contra a democracia brasileira, que buscaram o golpe de Estado. Veja, essa trajetória vem desde a República. Os que participaram do golpe da República de 1989 foram depois anistiados.
Os que tentaram o golpe, o que tentaram o golpe de Estado em 1920, o que tentaram o golpe de Estado em 1929, que resultou na Revolução de 30, depois foram anistiados. Alguns dos que deram o golpe, participaram do golpe de 1937, foram anistiados. Aqueles que tentaram o golpe contra Juscelino foram anistiados. Aqueles que participaram do golpe militar de 64, na verdade, esses foram anistiados porque, em última análise, a anistia de 1979 foi também para beneficiar eles. Foi em especial para beneficiar estes. Então, eu quero só fazer esse registro, presidente. Nós vamos continuar o debate com o maior tempo possível lá no plenário. E vamos utilizar todos os mecanismos que tiverem que ser utilizados em relação a esse debate. Presidente, é muito comum fazer uma alusão à história, se eu não me engano, de dona Débora Rodrigues dos Santos, a Débora do Batom, que, segundo alguns, e não é por isso, a pena dela não é por ela ter pichado a Estátua da Justiça, mas, segundo alguns, ela foi condenada por pintar com batom a Estátua da Justiça na frente do Supremo Tribunal Federal. Não foi por isso. Foi por participar de uma intentona golpista, que dentro do contexto dessa intentona golpista, entre outras coisas, buscou-se assassinar o presidente, o vice-presidente eleito, e buscou-se assassinar o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, conforme investigado pela Polícia Federal. Mas vamos ao caso. Caso igual teve em 1967, com uma militante chamada Helenira Rezende. Essa militante, presidente, em 1967, ela pintou no muro da sua casa, abaixo as leis da ditadura. Foi presa, foi torturada e tempos depois foi morta pela ditadura. É essa a diferença do que ocorre em um estado de exceção, tal qual aqueles que queriam instalar aqui no Brasil, e o que ocorre em uma democracia quando alguém tem o direito de ampla defesa e de contraditório. A propósito sobre a Lei Rouanet, e as minhas homenagens aqui aos artistas brasileiros, sobretudo a Caetano Veloso, Djavan, Chico Buarque, Gilberto Gil e outros, que foram às ruas se mobilizar e estão há 30 anos nas ruas defendendo a democracia. Para gente acabar de vez com esse mito da Lei Rouanet, eu quero aqui citar quem são os 10 artistas mais bem remunerados pela Lei Rouanet. Primeiro lugar, Gustavo Lima, 52 milhões. Segundo lugar, Bruno Marrone, 45 milhões. Terceiro lugar, Leonardo, 42 milhões. Quarto lugar, Chitãozinho e Chororó, 38 milhões. Quinto lugar, César Menotti e Fabiano, 35 milhões. Sexto lugar, Zezé de Camargo e Luciano, 32 milhões. Sétimo lugar, Eduardo Costa, 28 milhões. Oitavo lugar, Amado Batista, 23 milhões. Nono lugar, Henrique Juliano, 20 milhões. Décimo lugar, Fernando de Sorocaba, 19 milhões. Ao que me parece, não está nenhum dos artistas que estão se mobilizando por democracia e contra a anistia raiz ou a anistia Nutella, como essa que estão tentando aprovar aqui. Nós vamos, reitero, a emenda aqui sacramentada, claramente não é uma emenda de redação, é uma emenda que altera o mérito, porque esse projeto nasceu torto. E como se diz na Bahia, senador Otto, o que nasce torto nunca se endireita. Esse projeto nasceu torto, porque sob pretexto de tentar aprovar redução de penas para quem tentou golpe de Estado, tentou assassinar presidente e vice-presidente eleito, a despeito disso, incluíram dispositivos para anistiar de uma centena de outros crimes. Mas vamos ao plenário, que lá é o lugar onde o debate vai ter continuidade e eu espero que a posição da CCJ seja revista. Agradeço a Vossa Excelência. Passa a palavra ao senador Jacques Wagner.